Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Como é que vocês se encontram aí nessa manhã de sexta-feira? Pelo menos aqui em São Vicente está um céu bonito, um sol aí abençoado, né? Um dia maravilhoso aí que o Senhor preparou. Espero que você aí esteja bem, que você se encontre bem, né? De repente aí se você está aí se recuperando, está enfermo, que o Senhor te alcance agora aí com cura, com graça, né? E com o seu amor, né? Sejam bem-vindos aí a mais um dos nossos devocionais aqui da PNL Jardim Iguaçu. Eu queria compartilhar essa breve palavra aí com você, algo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz assim, ó: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Aí em Filipenses, lá capítulo 3, o versículo 17, aí está dizendo assim, ó: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Justamente sobre isso que eu queria dizer, querido. Nós estamos vivendo dias, o mundo vive dias, as pessoas, a igreja precisa de bons exemplos, querido. E a questão é, quais são os exemplos que nós estamos seguindo? Ou melhor dizendo, que tipo de exemplo nós estamos sendo? Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo e ele está falando assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Ou seja, ele está falando sobre um modo de vida prático. A nossa vida ela precisa ser prática, ela tem que sair do campo das palavras. E nós estamos vivendo esses dias. Nós não temos bons exemplos em âmbito nenhum praticamente. Se a gente for ver aos olhos naturais, se a gente for ver os olhos aí, olhar para as pessoas, as coisas do mundo, nós não temos bons exemplos, querido, das nossas autoridades, nós não temos bons exemplos na sociedade, nós não temos bons exemplos em muitos âmbitos, e nós muitas vezes nós não somos este bom exemplo, porque aqui o apóstolo está dizendo assim, olha, sejam meus imitadores, ele está falando, vivam na prática aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Porque o que a gente faz grita sempre muito mais alto do que aquilo que a gente fala. A gente reclama, a gente fala que nós não temos bons exemplos, que nós não temos um governo honesto, que nós temos governantes corruptos, mas nós falamos isso somente nas palavras, porque na prática nós também somos tão corruptos ou mais talvez do que eles. Você quer ver um exemplo? Você sabe que existe um serviço que é pago chamado TV por assinatura, não é verdade? Existe lá TV pago, TV por assinatura, ou seja, você tem que pagar para você ter o direito de assistir determinados canais, E de repente isso é pago, querido, isso é legal. Se é caro ou se não é, se é justo ou não é uma outra questão, mas alguém patenteou, alguém licenciou, adquiriu esse direito de comercializar esses canais. E de repente você vai comprar aquele aparelho abençoado aí, para não dizer outra coisa, que libera todos esses canais que seriam pagos de graça para você. Isso é corrupção, querido. Talvez você reclamou tanto do governo corrupto, de mensalão, de rachadinha, disso e daquilo, de tantas coisas, e quando o mundo entrou em pandemia, inclusive a nossa nação, que está sofrendo até hoje, você foi e correu para pegar um benefício a qual você não tinha direito moral de pegar. Mas foi liberado para mim. O fato de ser liberado não quer dizer que moralmente você tinha o direito de utilizar. Pessoas que teriam a necessidade, que precisariam desse recurso, não usou. Porque muitas pessoas que não teriam esse direito moral, utilizaram desse recurso. Então, querido, o exemplo, que tipo de exemplo que nós esperamos, das pessoas, e que tipo de exemplo que nós somos? Aqui o apóstolo ele fala, olha, vivam como eu vivo, porque eu sou imitador de Cristo.
aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo ensinou, eu vivo. E por isso há tanta falta de credibilidade no evangelho que se é pregado nos dias de hoje. Talvez você mesmo na sua casa, as pessoas tenham dificuldade de crer neste evangelho, nesse Jesus que muda, que transforma vidas, que traz paz, que nos leva, sabe, a um nível, né, de transformação, de semelhança dele, um nível de paz, um nível de perdão, de aceitação, e as pessoas ouvem o que nós dizemos, mas não veem o que nós falamos. Por quê? Porque a vida é feita de prática, a vida é feita de ações. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que agiram de acordo com aquilo que falavam, aquilo que criam, e as suas atitudes foram compatíveis com essas palavras, com a sua fé professada. Nós temos o exemplo da prostituta Raabe, que ouviu falar lá nas muralhas, lá na terra de Jericó, na cidade de Jericó, ela ouviu falar do que Deus estava fazendo no seu povo, que estava fazendo com o povo que se opunha ao povo de Deus, e ela, pela fé, ela tomou uma atitude de fé e deu guarita, deu morada, deu esconderijo para aqueles espiões da terra de Israel, né, da terra do povo de Deus, para os espias que estavam ali, para que eles não sofressem, Deus fizesse a sua vontade ali. Então, querido, qual é o tipo de exemplo que nós estamos seguindo? Nós vemos aqui as nossas crianças seguindo exemplos televisivos. Nós, de alguma maneira, nós sempre buscamos algum modelo, buscamos seguir esses exemplos. Eu, quando era pequeno, querido, pelo menos na minha geração, na minha época, nós queríamos ser o que nossos pais eram. Quando era muito pequeno, eu queria ser policial militar, porque o meu pai era policial militar. A minha filha, quando era pequena, ela vestia o uniforme da minha esposa, quando ela trabalhava na farmácia, porque ela queria ser como a mãe. E hoje em dia, os nossos filhos, eles estão querendo ser como as pessoas lá fora, e não mais seguir exemplos de casa. Seguir o exemplo do pai, trabalhador, honesto, provedor, da sua casa, da sua família, protetor da sua família, da sua casa, as meninas querendo ser como as mães, o jeito, o amor incondicional, o jeito de criar, o jeito de corrigir. E hoje em dia, nossos filhos estão buscando exemplos lá fora. Por que será isso? Será que nós estamos imitando Cristo? Será que nós estamos vivendo aquilo que nós falamos? Olha, ir para a igreja é bom, mas de repente você não vai para a igreja. Olha, Deus muda a sua história, Deus tem poder para mudar a sua história, mas você não permitiu que Deus mudasse a sua história. Então, querido, que tipo de exemplo nós estamos seguindo? Será que nós seguimos o exemplo de Jesus, que veio, se desfez da sua glória, que abriu mão da sua glória, se fez como servo e foi obediente até a morte de cruz? Será que nós estamos seguindo este exemplo de obediência a Deus, de renúncia, de princípios e de valores que são incontestáveis para o Senhor, por causa de um benefício próprio, de um momento de prazer? Será que nós estamos seguindo o exemplo dele? E que tipo de exemplo nós estamos dando para os nossos filhos na nossa casa? Que tipo de exemplos nós estamos dando para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos? Aquilo que nós falamos, será que as nossas ações condiz com aquilo que nós falamos? Querido, eu deixo essa palavra para você não como uma forma de acusação, mas para que nós venhamos refletir à luz da palavra de Deus. Que tipo de exemplo nós seguimos e que tipo de exemplo nós estamos dando? Nós temos uma responsabilidade. A mudança começa primeiramente em nós. Tudo muda quando você muda. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê aí uma manhã, uma sexta-feira maravilhosa, uma manhã de oportunidades de você ser testemunha dele, ser um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, de um pai amoroso, de uma mãe amorosa, de um filho obediente, de ser um bom profissional
incorruptível, né? E que não negocia os valores e os princípios dados por Deus, e que nessa sexta-feira Deus te surpreenda aí com o seu amor, em nome de Jesus. Amém? Um abraço no seu coração, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Amém, querido.